Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos aprender a resolver equações do segundo grau completas. Então vamos à aula. Pois bem, a equação do segundo grau, ou a equação quadrática, ela é da forma geral ax² mais bx mais c igual a zero. Lembrando que o a é o coeficiente do termo ao quadrado, o b é o coeficiente do termo que é elevado a 1 e o c é o que a gente chama de termo independente. A equação do segundo grau geralmente tem duas raízes, que a gente chama de x1 ou x' e x2 ou x duas linhas. Isso é só uma questão de notação. E é dada por essa expressão, ó, menos b mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, que é a mesma coisa aqui. A diferença é que uma delas é com sinal de menos, outra é com sinal de mais aqui, ó. A gente costuma representar essa expressão que tem aqui dentro, ó, b ao quadrado menos 4ac, por uma letra do alfabeto grego chamado delta. Então a gente vai dizer que delta é igual a essa expressão aqui, b ao quadrado menos 4ac. Isso é uma forma para simplificar a outra expressão. X vai ser igual a menos b, a mesma coisa daqui, ó. Só que ao invés de colocar uma fórmula com menos e outra com mais, eu coloco as duas juntas. Mais ou menos raiz quadrada do delta, que é dado por essa expressão, sobre 2 vezes o valor de a. Tá? Então, resumindo, a solução da equação do segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero, é dado por x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde delta é b ao quadrado menos 4ac. Essa fórmula não resolve somente a equação completa do segundo grau, mas ela resolve qualquer equação do segundo grau. Exemplo, x² mais 4x mais 3 igual a zero. Só para facilitar, vamos escrever os valores de a, b e c. Então, a é igual a 1. Quando não é dado coeficiente, a gente já sabe que é 1. O b é 4. E o c, 3, como a gente já viu. Vou repetir a fórmula para a gente ir memorizando. Então, primeiro a gente faz o delta, que é igual a b ao quadrado menos 4ac. Esse 4ac é 4 vezes a vezes c. Ou seja, delta vai ser igual a b ao quadrado é o valor de b ao quadrado. Ou seja, 4 ao quadrado menos 4. Isso aqui é da fórmula, ó, menos 4. Esse 4 aqui é da fórmula, vai ter sempre. Vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 3. Então, delta é igual a 4 ao quadrado, 4 vezes 4, que é igual a 16, menos 4 vezes 1, 4 vezes 3, dá 12. Ou seja, delta é igual a 16 menos 12, que dá 4. Feito o delta, a gente agora vai determinar o valor de x. O delta é só um passo para a gente poder determinar o valor de x. Então, repetindo a fórmula, para a gente memorizando, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, x vai ser igual a menos o b, que é 4. Ó. Esse menos é o menos da fórmula, e o b é 4. Mais ou menos raiz quadrada do delta, que a gente determinou, que também é 4, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, daqui a gente conclui que x é igual a menos 4, mais ou menos raiz quadrada de 4, que é 2, sobre 2 vezes 1, que também é 2. Então, daqui a gente conclui que o x1 vai ser igual. A gente resolve essa expressão com sinal de menos. E depois o x2, a mesma expressão com sinal de mais. Sendo que tanto faz você escolher o menos ou mais primeiro, não importa. Menos 4 com menos 2, sinais iguais, repete o sinal e soma. 4 mais 2 dá 6 por 2, ou seja, x1 é igual a menos 3. x2 é igual a
menos 4 mais 2, sinais diferentes, a gente dá o sinal do maior, que é menos, e diminui. 4 menos 2 dá 2, dividido por 2, que isso dá igual a menos 1. Então, essas são as raízes dessa equação, ou os valores de x que satisfazem essa equação. Ou seja, se eu substituir aqui no x qualquer um desses valores, o resultado vai dar 0. Letra B. Mais uma vez, vamos escrever os valores de A, B e C. Então, o A é 1. O B, lembre-se que o sinal é do coeficiente, ou seja, menos 6. E o C é 5. Mais uma vez a fórmula. Delta igual a B ao quadrado menos 4AC. Ou seja, delta vai ser igual. O B é menos 6. Como tem um sinal de menos, a gente costuma colocar parênteses. A ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 5. Ou seja, delta é igual a menos 6 ao quadrado. Quando o expoente é par, o resultado da potência é positivo, ou seja, 6 vezes 6, que dá 36, menos 4 vezes 1, 4 vezes 5, isso dá 20. Ou seja, o delta é 36 menos 20, que é 16. A outra fórmula, x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Ou seja, menos b vai ser menos, esse menos da fórmula, e o b tem um menos também. Ó. Então, a gente faz jogo de sinais. Menos por menos dá mais 6, mais ou menos raiz quadrada de delta é raiz quadrada de 16, que é o valor de delta, sobre 2 vezes o valor de A, que é 1. Então, nós temos que x é igual a 6, mais ou menos raiz de 16, que é 4, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, aqui nós temos o x1, que como já vimos, é com sinal de menos ou mais, depende da escolha. 6 menos 4 dá 2, dividido por 2, isso dá 1, não é isso? Ou x2, que vai ser igual a 6 mais 4 dá 10, que dividido por 2 dá 5. Então, esses são os valores de x que satisfazem essa equação. Letra C. Quando o A é negativo, a gente pode resolver a equação do jeito que está aqui, não vai ter problema nenhum, mas a gente pode também multiplicar todos os coeficientes por menos 1, porque fica mais fácil de trabalhar com A positivo. Então, multiplicando toda essa equação aqui por menos 1, a gente obtém x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Ou seja, multiplicar a equação por menos 1 é mudar todos os sinais. Ó. O que era negativo fica positivo, o que era positivo fica negativo. O que era negativo fica positivo. O 0, a gente sabe que é neutro, então ele não altera o sinal. Escrevendo os valores de A, B e C, então o A é 1, o B menos 5, né? E o C é igual a 6. Escrevendo a fórmula mais uma vez, delta igual a B ao quadrado menos 4AC, ou seja, delta vai ser igual a B é menos 5, então novamente parênteses, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 6. Então, delta é igual a menos 5 ao quadrado, isso dá 25, menos 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Ou seja, o delta é igual a 25 menos 24, que dá 1. A outra forma, x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a ou 2a, que é igual a, olha, menos novamente, com o menos daqui, então menos por menos dá mais b, ou seja, 5, mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 2 vezes o a, que também é 1. Então, aqui nós temos x igual a 5, mais ou menos raiz quadrada de 1, que é 1, sobre 2 vezes 1, que é 2. E aqui a gente tem que x1 é igual a 5 menos 1, que dá 4,
dividido por 2, ou seja, 2. E x2, que é igual a 5 mais 1, dá 6, dividido por 2, que isso é 3. Então, esses são os valores de x que satisfazem essa equação, que é a mesma coisa que essa, são equações equivalentes, tá bom? Letra D, o A é 7, o B 13 e o C menos 2. A fórmula delta igual a B ao quadrado menos 4AC, ou seja, delta igual a, o B é 13, então 13 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 7, vezes o C, que é menos 2. Então, como ele é negativo, a gente coloca também parênteses. Então, delta é igual a 13 ao quadrado é 13 vezes 13, que dá 169, menos, por menos daqui, ó, vai dar mais, 4 vezes 7 dá 28, vezes 2 dá 56. Ou seja, delta é igual a 169 mais 56, que dá 225. Ok? Então, a outra fórmula, x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, menos b vai ser menos por mais aqui, ó, vai dar menos 13, mais ou menos raiz quadrada de 225 sobre 2 vezes a, que nesse caso a é 7, então 2 vezes 7. Então, x é igual a menos 13, mais ou menos raiz quadrada de 225 é 15, sobre 2 vezes 7, 14. Então, aqui nós temos x1 igual a menos 13 menos 15, dá menos 28, né? Sinais iguais, repete o sinal e soma. 13 com 15, 28, sobre 14. Ou seja, x1 é igual a menos 28 dividido por 14, dá 2. x2 é igual a menos 13 mais 15. Sinais diferentes dá o sinal do maior, que é o do 15, ó, que é mais, e diminui. 15 menos 13 dá 2 sobre 14. Aqui, olha, a gente pode simplificar por 2 e por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. 14 dividido por 2 dá 7. 1 sétimo. Tá? Então, esses são os valores de x que satisfazem essa equação. Letra E. O A é 1, o B é 2 e o C também é 1. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC, ou seja, delta é igual a 2 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que também é 1, ou seja, delta é igual a 4 menos 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4, ou seja, delta é igual a 0. A outra fórmula, x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Aqui tem uma curiosidade, né, para simplificar. Observe que o delta é 0. Quando eu colocar aqui, ó, vai ficar raiz quadrada de 0, que é 0. E quando eu somar ou subtrair qualquer valor com 0, não vai alterar esse valor, porque o 0 é o elemento neutro da adição e da subtração. Então, o que a gente pode fazer para simplificar? A gente pode esquecer essa parte da fórmula, ó. Tá? Esquecer isso aqui, ó. Tá bom? Então, a fórmula se resume só a x igual a menos b sobre 2a. Eu tiro a parte que tem mais ou menos delta. Então, x vai ser igual a menos, este menos, ó, da fórmula, b, que é 2 o b, ó, sobre 2 vezes o a, que nesse caso é 1, ou seja, x é igual a menos 2 sobre 2 vezes 1 dá 2, e isso é igual a menos 2 dividido por 2, que dá 1. Mas como assim?
menos um valor apenas de x e o outro valor? Bem, sempre que o delta de uma equação do segundo grau for igual a zero, ela vai ter uma única solução real. A gente diz que x' é igual a x duas linhas, mas na verdade é uma solução apenas. Letra F. A é igual a 3, B igual a 2 e C é igual a 1. A fórmula delta igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual a B, é 2 ao quadrado, vai ser 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 3, vezes o C, que é 1. Ou seja, delta é igual a 2 ao quadrado, dá 4, menos 4 vezes 3, 12 vezes 1, 12, onde delta é igual a sinais diferentes dá o sinal do maior e diminui. 12 menos 4 dá 8. Ou seja, o delta é negativo. Quando a gente vier para outra fórmula, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então isso vai ficar igual a menos, por mais daqui 2, mais ou menos raiz quadrada de menos 8 sobre 2 vezes a, que vai ser 2 vezes 3. Continuando, x é igual a 2 mais ou menos raiz quadrada de menos 8. Então aqui a gente chega no embate. Ou seja, não existe raiz quadrada ou de qualquer índice par que seja de um valor negativo. Então significa que isso aqui não existe. Se isso aqui não existe, eu não posso somar uma coisa com algo que não existe. Então isso aqui também não vai existir, tampouco a divisão vai existir. Ou seja, não existe solução. Não existe x1 nem x2. Ou seja, a gente diz que essa equação aqui não tem solução real. E então a gente não precisa fazer isso. Ó. Tá bom? Então quando o delta dá negativo, a gente para aqui porque a equação não tem solução real. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.